Muito que preocupado, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, vídeo extra na tarde desta quarta-feira. Logo mais tem Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Claro, estaremos lá, faremos o pós-jogo, mas apesar de não estar planejado fazer um vídeo nessa tarde, precisei vir, pois Bruno Formiga contou ao público que houve uma reunião de Vojvoda com seus jogadores e até funcionários do CT. E coisas importantes foram registradas pelo Bruno e em seguida pelo Lucas Mussetti. Eu vou trazer aqui a análise sobre o que eles trouxeram de informação. Acho que é importante para que a gente vá para o jogo à noite, assista o jogo à noite, enfim, com algumas coisas na cabeça. A principal, o Vojvoda corre risco real, o que, quero deixar claro aqui, ó, com menos de um minuto de vídeo, eu acho um absurdo. Claro, se ele for goleado, tomar um sacode do São Paulo, fica difícil compreender. Claro, algumas escolhas dele, principalmente, enfim, se ele entrar com o Mike de titular, também são um pouco indefensáveis, pelo menos previamente ao jogo, claro. Mas a culpa principal não é dele. Tenho falado em diversos vídeos e nas lives, inclusive no vídeo contra o próprio São Paulo, sábado, fiz aqui o top 3 culpados do jogo. Para mim, Marcelo Teixeira, número 1, Alexandre Matos, número 2. Claro, eu coloquei o Vojvoda em terceiro até pelo contexto da partida. Mas é mais difícil do que isso, é quase impossível ficar mais claro do que isso, que para mim os culpados são os dirigentes, o presidente, o principal executivo, que deram nas mãos desse técnico um time fraco. É a realidade, a gente precisa assumir e rezar, implorar e cobrar para que melhore. Dito isso, sim, para mim os principais culpados são Teixeira, Matos e os dirigentes. Vamos ver então o que foi noticiado pelo Bruno Formiga e depois pelo Mussetti em relação a essa reunião. Vou ler o tweet do Formiga aqui, ó. Vojvoda corre sério risco contra o São Paulo e sabe disso. Eu acho que essa é a informação, né, principal. Corre sério risco e já foi deixado bem claro isso internamente, que esse risco existe. Reitero, na minha opinião, isso é um absurdo, mas Vojvoda pelo menos sentiu essa possibilidade. Tanto que houve reunião com jogadores, comissão e funcionários. Deixou claro que se for demitido, a culpa, ele escreve culpa entre aspas, pode até recair mais sobre ele, Vojvoda. Mas quem fica são os atletas e quem trabalha no clube. Tá todo mundo no mesmo barco e não adianta largar também, entre aspas. Acho que aqui tem duas informações que a gente precisa citar e analisar. A primeira é Vojvoda corre sério risco e ele já percebeu. Há uma campanha muito clara em redes, em canais, que eu lamento que exista essa campanha de fora Vojvoda. Pode ser feita até de maneira subjetiva, com thumbs e frases ambíguas, causando uma interpretação em você, mesmo sem falar de forma clara, sem acusações claras. Mas há sim uma campanha para que o Vojvoda saia. Eu sou contra essa campanha. Eu não quero que o Vojvoda saia. Eu reitero, aponto outros culpados, mas Vojvoda não é inocente. Ele pode não gostar de se expor, ele pode não dar entrevistas individuais, inclusive exclusivas, ele só fala em coletivas, mas ele sabe, ele acompanha as redes, ele sabe que é parte do mundo do futebol hoje e, consequentemente, acompanha a mídia. Claro, uma mídia mais tradicional não fala claramente fica ou fora alguém, não é assim que funciona, mas essas coisas da mídia nichada também chegam nele com certeza, até pelo tom de várias perguntas em diversas coletivas. Outra parte, né, essa aqui é importante, que se ele for demitido, a culpa pode até ficar sobre ele, principalmente, mas quem fica são os atletas e quem trabalha no clube. Acho que é um recado importante, que significa o seguinte, na minha visão, essa até peço para vocês comentarem, comentem o que quiser, claro, mas essa acho que é uma parte interessante, que é o seguinte, ele pode ser o culpado, entre aspas, pode ser o demitido, aí sem aspas, pode ser espalhado por aí que ele sair era a solução de todos os nossos problemas, o que não é verdade de maneira alguma. Mas para que isso aconteça, por exemplo, ele seja apontado como culpado no futuro, o Santos precisa voltar a vencer. Quem fica para vencer são os jogadores. Acho que o recado é claro. Não adianta, se alguém quer derrubar o Vojvoda, por exemplo, voltar a correr do nada na próxima rodada. Vai conseguir? Eles têm condições? Ou não é hora de apoiar o trabalho do técnico e correr desde já, como deveriam? Enfim, acho que é esse o recado. A parte dos atletas, os funcionários do clube aí depende, né? Também não vou me meter no trabalho de ninguém, até por não saber qual o cargo desses funcionários e tal. Mas o atletas é o seguinte: vocês atletas vão continuar sendo os cobrados caso o Vojvoda saia.
Não adianta achar que saiu o Vojvoda, tá em paz. Não é verdade, não vai acontecer. E aí passo para a parte que o Musetti incluiu, né, acrescentou a essa do Vojvoda, do Formiga, confirmando essa reunião. Nessa reunião, Vojvoda disse que não vai se demitir. Perfeito. Que o grupo é bom e que confia tanto nos atletas quanto no próprio trabalho da comissão. Vojvoda chamou não apenas o elenco, mas também os funcionários do CT para a conversa. Alexandre Matos disse na entrevista de sábado que confia muito no treinador, mas não se pronunciou durante essa reunião. Acho que até não era o lugar mesmo. Se a reunião foi chamada pelo Vojvoda, o normal é que ele se pronuncie. Aqui são palavras mais de apoio, né? Que o grupo é bom, ok, ele não vai chegar pro grupo se eles são ruins. Isso não vai acontecer. Nem é uma análise séria. A parte que não vai se demitir eu acho justa. Se quer guerra, terá, né? Estão querendo me demitir? Eu não vou. Me demitam. Vocês querem fazer essa besteira? Querem jogar a culpa em mim? Pelo menos paguem a multa rescisória. Que eu acho que é o que quer dizer essa parte. Eu não vou me demitir. Eu estou fazendo meu trabalho. O que vocês me dão de condição de trabalho é o grande problema. E aí eu tenho certeza que o Vojvoda está correto nessa postura. Rony prometeu ontem na coletiva, coitado, né, tem um pouco mais de 45 minutos pelo clube e já é a voz do elenco. Ele prometeu que o elenco vai mudar de postura. Essa reunião pode indicar isso mesmo. Tomara que o Vojvoda seja certo, tomara que o Vojvoda fique. A culpa não é dele. Esse é o meu posicionamento.